Né? Bom dia a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Vamos aqui estar continuando o nosso estudo, né, do livro de Jó. Eu vou pedir para o Vilmar fazer a oração de abertura para a gente começar os nossos estudos. Mas quero lembrar aqui já, hoje é aniversário da Débora. Débora, parabéns, viu? Parabéns, que Deus Parabéns. abençoe muito a sua vida. Você é uma pessoa muito importante para a gente, porque você é muito usada, Deus usa você muito. Você tem influência nas pessoas, porque Deus te usa. E a gente fica Amém. muito contente com isso, muito agradecido a Deus. Então a gente agradece a Deus pela sua vida. Que hoje seja um dia especial para você e cheio da presença de Deus, que Ele dê um presente especial para você. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Marcelino. Deus abençoe aí pelas palavras. Amém. Muito obrigada. De nada. Bom, Vilmar, peço que você ore para a gente poder dar o início. Tá ok. Pai amado, querido Deus, gostaria, Senhor, de mais uma vez estar agradecendo, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos na Sua presença, Pai. Gostaria também, Senhor, de estar agradecendo pelo aniversário aí da Débora, Senhor. Que o Senhor venha dar muitos e muitos anos de vida para ela. Que o Senhor continue, Pai, agindo, atuando na vida dela, Senhor. Que o Espírito Santo esteja cada vez mais presente em sua vida, Pai. Pai, também quero pedir, Senhor, pela vida do Mateus, Pai, que está lá internado com Covid, Senhor. Que o Senhor venha atuar na vida dele também, Senhor. Que o seu Espírito Santo possa, Senhor, visitar ele naquele lugar, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que vai estar tudo ok com ele, está tudo bem, Pai. E aquelas outras pessoas, Senhor, que também estão internadas, que estão precisando, Senhor, que o Senhor venha tocar, Pai. E essas pessoas, Senhor, possam depois estar aqui, Senhor, dar testemunho da sua glória, Senhor. Que o Senhor venha abençoar também, Senhor, essa escola de hoje, Pai. Venha abençoar o irmão Marcelino, que ele venha trazer, Senhor, a sua palavra para nós e que nós possamos, Pai, entender, Senhor, e também ser praticantes, Pai. Abençoe a cada um aqui presente e até aquelas pessoas, Pai, que não puderam estar aqui, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Vilmar. Bem, Bom, então vamos dar sequência aqui, né? Então, o nosso estudo do livro de Jó, eu até estava comentando outro dia, né? A gente estava comentando que é como se fosse uma novela, né? Porque ela é uma sequência, uma história mesmo, né? Então, no começo, aqui nos primeiros minutos, a gente dá uma revisão dos capítulos passados, né? Porque é uma sequência. E aí a gente vai dando sequência aqui no estudo. Então, vamos lá. Continuando aqui, a gente tem aqui na nossa estante, né, o livro de Jó, né, que a gente falou, que é um dos livros poéticos. Só vai ficar faltando aqui nessa estante aqui desses livros poéticos os cantares, né, os cânticos. Nós vamos fazer depois, tá bom? Vamos fazer, já estamos começando a preparar isso daí, só para a gente fechar o estudo desses livros poéticos aqui. Bom, aqui, né, temos aqui o nosso índice, né, que nós já estamos na quarta parte do nosso estudo. Na primeira parte a gente fez um estudo mais técnico da época, do autor. Fizemos estudos mais técnicos, né, para entender todo o livro, o conteúdo, enfim. Até um resumo da história nesse primeiro dia a gente fez. E depois a gente, na parte 2, a gente começou a fazer as nossas leituras e as mensagens. Então a parte 2 e a 3 que a gente já fez, foi contando aqui os capítulos, a história dele na cena inicial, né? E agora também já iniciamos as conversas, né? Os diálogos com aqueles três amigos de Jó, né? Então a gente vai dar sequência aqui. Então lá no capítulo 1, né, a gente viu a história do Jó, como que ele era, a riqueza dele, né, o tipo de vida dele, que ele era sacerdote, que ele era um homem temente a Deus. Aí, depois que a gente viu a história de Jó, entendeu exatamente como que era lá a vida dele, vimos a nossa conversa lá no céu, né, onde Satanás, conversando lá com Deus, ele disse
que era fácil para se ter uma vida estreita com Deus, porque não tinha nada errado com ele. Deus permitiu que ele fosse, que o Satanás tocasse nas riquezas dele. E aí a gente viu, numa primeira fase, ainda no capítulo 1, a gente viu Jó perder todos os bens e os filhos dele. Isso a gente viu ainda no primeiro capítulo. E aí, o que aconteceu nessa primeira vez que Jó teve essa tribulação? Ele foi impactado, sim, ele sentiu, mas a reação dele foi orar. Então ele perdeu tudo, perdeu os filhos e orou. Então a gente focou nessa mensagem da primeira vez que ele foi impactado. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, de novo, né, teve uma nova conversa lá no céu. A gente já viu isso também no capítulo 2. E aí, Satanás dizendo: mas se ele perder a saúde, também vai... Aí sim ele não vai continuar temente e tão fiel a Deus assim. Deus permitiu que fosse sim tocado, mas que ele não lhe levasse a vida. E aí, quando ele perdeu a saúde, né, o que aconteceu, que a gente viu? Ainda assim, nessa segunda vez, nessa segunda leva de problemas que ele teve, ainda assim ele manteve a sua integridade. Então a gente viu que a mulher dele disse: poxa, amaldiçoa a Deus e morre, né? E aí, o que ele respondeu para a mulher dele? Falas como qualquer louca, né? Por quê? Porque ela não sabe o que ela está falando. Ele disse assim: Deus, ele nos deu o bem, não nos daria também o mal? Então o que ele quis dizer com isso? Você não sabe o que você está falando, por isso que você está sugerindo isso. Porque também vem de Deus tudo vem de Deus. Então, se ele nos deu o bem, pode também ter algum propósito na hora que ele nos dá o mal. Então, não é assim na hora que chega o problema, e quando o problema é muito forte, vai ter uma ruptura, como a mulher dele sugeriu. Desiste, amaldiçoa esse Deus, encerra essa vida. Não. Jó ainda foi temente a Deus. Então, nessa segunda vez, ainda assim, ele mostrou, né? Ele mostrou que ele tinha uma conexão forte com Deus. Ele mostrou, sim, que mesmo com sofrimento intenso, ele manteve a sua fé. Então, aí, dentro desse cenário, a gente começou a ver, ainda no capítulo 2, a chegada dos amigos de Jó. Né, os 3 amigos que foram lá, se encontraram, e a gente viu que Jó demorou 7 dias para se pronunciar, e eles também ficaram quietos, né? E aí que Jó começou a falar. Aí a gente viu que Jó, no capítulo 3, ele amaldiçoou o dia e a noite onde ele foi concebido, porque ele gostaria que não tivesse existido aquele dia, porque assim ele não estaria com tanto sofrimento, né? E ele também começou a falar que ele gostaria de estar já na eternidade com Deus, porque ali ali é o sossego, ali a gente não tem os problemas que a gente tem nessa vida. Então ele estava falando sim sobre o dia que ele nasceu, mas ainda assim ele não pecou contra Deus. Ele não gostaria de estar ali naquele sofrimento. Ele gostaria de estar na eternidade sem esse sofrimento. Bom, e aí a gente, ainda no domingo passado, né, a gente começou a falar do Elifas, quando ele repreendeu Jó, no capítulo 4. No capítulo 4 também a gente leu, entendeu, que ele começou a falar que, poxa, né, agora que chegou a sua vez, você está fraquejando, né? A gente viu isso, você é um cara forte, você nos ensina tudo, você nos fortalece, né? Você fortalece mãos fracas, você ensina a muitos, só que agora
chegou a sua vez e você está fraquejando. Aí ele também fala o quê? Ele começa a falar que, segundo tenho visto, ele viu lá, né, no versículo 8, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Quer dizer, quem semeia o mal, colhe o mal. Então, já está insinuando que ele deve ter feito algum pecado para estar recebendo essa punição. Então, o Elifas já começa a falar nisso. Pô, qual seria o pecado que ele cometeu? E aí ele também falou, né, o Elifas ainda falou para ele que ele tinha visto em sonho, né, um espírito falando com ele, dizendo: será que tem um mortal justo? Será que existe um homem puro? Quer dizer, nós somos falhos. Ele tem razão. Nós somos falhos. O homem é falho. Agora ele quer dizer: pô, se não existe um homem puro, então você tem algum pecado aí. Você está em pecado e você deve estar recebendo uma punição. Mas a gente vai ver também lá na frente que não é bem isso, né? O livro de Jó, ele nos ensina que a gente está vendo e aprendendo sobre o sofrimento de um justo. A gente sabe, a gente já estudou outros tipos de sofrimento ou do impacto das nossas escolhas na nossa vida com Deus, mas aqui especificamente a gente está tratando de um ensinamento específico que é o sofrimento de um justo. Bom, e aí ele fala: bom, mas se não tem uma pessoa pura totalmente, então você tem pecado. E aí, ainda na sequência, no capítulo 5, é que a gente ia ver, a gente vai ver agora, né? A sequência do que ele fala, né? Do que o Elifas está fazendo. Ó, tá vendo aqui no índice, a gente já leu todos esses capítulos. Agora a gente vai ler o capítulo 5, que é a sequência da conversa do Elifas para o Jó. Depois a gente vai ver, o Jó vai falar sobre as suas queixas no capítulo 6. Depois ele vai ter uma contenda com Deus. Não é bem uma contenda, mas ele vai falar as suas considerações com Deus. E no capítulo 8 vai entrar o novo amigo já também falando com ele, que é o Bildade, que a gente deve falar hoje ainda. Então vamos ler o capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5, onde o Elifas ele exorta Jó para que ele busque a Deus. Então vamos lá, eu vou ler. A gente não vai ler todos os versículos, né? Mas a gente vai ler os mais importantes. Por que a gente vai ler os mais importantes? Porque o livro ele é um pouco extenso, então a gente vai ler só o importante para a gente entender e conversar sobre a mensagem implícita aqui dentro, tá bom? Então vamos ler o capítulo 5. Ó, eu vou lá ler o versículo 2, né? Então é o Elifas falando para Jó, tá bom? Versículo 2. Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bom, nesses primeiros versículos, ele está falando para o Jó que, ó, cuidado com o que você fala, cuidado, né? Você está nervoso, às vezes, você pode, né? A ira pode destruir o louco, né? Então, e também se você for tolo, você pode ser destruído. Então ele está meio que nesse primeiro momento falando: calma, cuidado com o que você fala aí do nosso Deus, calma. Mas até aqui Jó também não pecou, tá? Mas o Elifas está falando: cuidado, tome cuidado. E aí, o Elifas, no versículo 8, vou ler o versículo 8, né, apenas, porque ele vai falar o que ele acha que o Jó tem que fazer. Vamos ler o versículo 8, ó. Ele fala assim, ó: quanto a mim, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Só esses dois por enquanto, o 8 e o 9. Porque depois ele vai continuar falando da grandeza de Deus. Mas aqui o importante que ele quer dizer, e esses versículos ele já deixam isso claro,
é a grandeza de Deus, a necessidade da gente entregar a nossa vida a Deus. A gente tem que buscar a Deus e entregar a nossa causa para Ele. Então ele está falando aqui, não é só buscar, e também entregar. A gente tem falado isso, né, em outros estudos, em outras palavras, que a gente precisa entregar a Deus a nossa causa. Então, o Elifas ele está correto no que ele está falando, e é uma mensagem muito importante sim para a gente. A gente tem sim que buscar a Deus e entregar todas as nossas causas a Ele. Por quê? Porque tudo que acontecer na nossa vida tem que ser de acordo com o que Deus tem para nós. Nada do que seja fora do propósito de Deus na nossa vida vai poder atrapalhar. Então a gente tem sim que buscar a Deus e entregar para Ele, para que tudo que aconteça na nossa vida seja ou permissão dele, ou por alguma correção que ele está nos fazendo, ou por algum aprendizado. Já vimos isso também, aprendizado na nossa vida. Tem coisas que a gente precisa aprender, mesmo que a gente não entenda o propósito. Então, se a gente busca Deus, se a gente entrega tudo para Ele, tudo que acontece vai estar dentro do propósito. Isso também nos conforta. Isso nos ajuda a passar pela tribulação. Isso nos ajuda a passar por sofrimentos fortes que a gente tem, intensos. Isso nos fortalece e isso nos ajuda. Então, eu separei esse versículo para a gente reforçar isso na nossa vida. E esse caso aqui do Jó é muito importante para a gente entender isso. E ele continuou firme. Ele continuou firme. Aqui, então, continuando aqui, quando Elifas fala isso, né? Nos próximos versículos aí do capítulo 5, ele fala sobre a grandeza de Deus, que Deus pode fazer tudo na nossa vida. Não vou ler aqui exatamente, mas ele quis dizer isso, que a gente tem que buscar a Deus. Falou, Jó, você tem que buscar a Deus e entregar tudo para Ele. Ele está certo? Sim. Mas Jó também vai pensando aqui alguma coisa na cabeça dele que não está ainda fechando, e a gente vai ver nos capítulos posteriores, porque tem algumas coisas que ele não entende ainda, né, o porquê do sofrimento dele, mas a gente já vai começar a entender. E lá, a partir do 9, ele já vai começar a entender e nos dar a mensagem, tá? Então vamos lá. Aí o que ele fala? No versículo 17, tá bom? Então o Elifas falando para o Jó. Ele já falou que cuidado com o que você fala, porque pode te fazer mal as coisas, a sua ira, e busque a Deus. Aí no 17 ele fala assim, ó. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Versículo 18. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Esses dois versículos aqui também é muito importante como mensagem para a gente. É verdade. Então, quando Deus está disciplinando, está ajustando alguém, e a gente não pode desprezar esse ensinamento que a gente está ganhando. A gente não pode, por quê? Porque Deus, de alguma forma, está nos moldando e a gente precisa passar por algumas coisas. E se a gente não aceita Deus atuando na nossa vida, isso pode atrapalhar o nosso crescimento com o nosso Deus. Então, e ele já deixa claro, e Deus tem o poder. Se ele está corrigindo, ele sabe que você aguenta, você não pode carregar um fardo maior do que o que você, né, que Deus te dá um fardo que você pode sim carregar, porque ele te conhece todos, né, profundamente. Então, e ele mesmo vai te curar. Então, Deus também providencia que tudo corra de acordo com o propósito dele. Então, bem-aventurado o homem que está sendo ajustado por Deus, né? Então, isso está certo, está correto, né? Mas, ainda lá na cabecinha do Jó, né, ele está lá pensando, mas está me disciplinando porque eu fiz o quê? Já ele vai falar. Mas a gente precisa entender isso. O que a gente tem que entender aqui, que apesar de não ser para o Jó especificamente, porque ele não fez nada, a gente tem que entender
que quando acontecem as coisas de Deus na nossa vida, seja para uma bênção, seja para um ajuste, ou seja para um aprendizado, a gente não pode desprezar. A gente tem que procurar entender, e se não entender, orar e saber que Ele está operando. Não se distanciar de Deus nesse momento. Bom, aí ele fala no final, né, do capítulo 5, que ele fala que Deus disciplina e a gente tem que entregar nossa vida totalmente a Deus e confiar em Deus, e Jó confia. Lá no final ele fala assim, ó, vamos ler só os 2 versículos do final desse capítulo, ó, o 26 e o 27. Ó, 26. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. 27. Eis que isto já o havemos inquirido. E assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Então o que ele está falando? Entrega a sua vida a Deus, cuidado com o que você fala para não atrapalhar a sua vida com Deus, cuidado com o que você faz também, porque ele fala assim, que Deus vai entregar para a gente uma robusta velhice, né? Ele quer dizer assim, que quando chegar lá no final, quando você encerrar a sua passagem aqui, vai ser como um feixe de trigo a seu tempo. Quer dizer, um feixe de trigo a seu tempo deu o fruto correto no tempo certo. Então, não vamos atrapalhar a obra de Deus na nossa vida, porque lá no todo vai ser uma obra perfeita, como um feixe de trigo a seu tempo. Então ele está falando, e é assim, Jó, ouve isso que eu estou falando e medita nessa palavra. Apesar de Elifas estar falando isso para Jó, é uma mensagem importante para todos nós, porque a gente precisa entender sim e partir desses pressupostos para que a nossa vida com Deus seja mais intensa e melhor. E para que lá na hora que a gente tiver a nossa velhice, ou quando a gente for encerrar a nossa vida aqui, ela tenha sido como um feixe de trigo a seu tempo. Então, vai ser uma coisa boa, porque vai estar dentro do propósito de Deus. Então, como disse Paulo, né, combati o bom combate, né? Então, como que fiz o meu melhor, então estou contente. É assim que a gente tem que chegar lá no final da nossa batalha. Por quê? Porque a gente foi fiel a Deus, a gente foi íntegro, a gente ficou buscando a Deus e entregando para Ele toda a nossa vida, todas as nossas angústias. Bom, aí o que acontece? Então Jó vai falar de novo. Então, a gente entendeu, o Elifas falou, ele falou 2 coisas, né? A gente viu, né? São 2 capítulos do Elifas falando com Jó. Agora a gente vai de novo na conversa do Jó. Vamos ver o que o Jó fala? Como é que ele justifica as queixas dele, né? Então vamos lá, vamos ler o capítulo 6, tá bom? Se alguém quiser fazer algum comentário até aqui, alguma pergunta, fique à vontade aí. Interrompe aqui, a gente fala, né? Ou se quiser escrever no chat, é que às vezes eu perco aqui o chat, mas fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler o capítulo 6, porque Jó agora vai justificar as queixas dele. E algumas a gente vai começar a entender mesmo, tá bom? Vai entender por quê. Porque tem pessoas falando coisas corretas, mas Jó ali na cabeça dele, só que não vai se aplicar a ele. São aplicáveis, mas não a ele. Ele pensa assim, né? Aí então ele vai falar, vamos ler o capítulo 6? Então vamos lá. No capítulo 6, como Jó está falando algumas coisas importantes, a gente vai ler uns versículos a mais aqui, tá bom? Não vamos ler todos, mas vamos ler alguns. Então vamos lá, vamos ler o 1 e o 2 e o 3, né? Vamos ver o que Jó falou. Olá. Então Jó respondeu, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Até aqui.
Então, o que ele quer dizer aqui? Se puser na balança, né, a queixa dele e a angústia, o sofrimento dele é muito mais pesado do que a queixa. É isso que ele está falando. E aí ele fala, por isso é que minhas palavras foram precipitadas. Ele está falando assim, ô Elifas, eu me precipitei em algumas palavras, mas ele não pecou, foi só uma queixa, tá bom? Mas é que o meu sofrimento foi muito grande, por isso que eu me queixei. Por que eu falo que ele não pecou, e não pecou mesmo que ele se queixe? Eu faço assim uma analogia, a gente com o nosso pai, quando a gente é criança, lembra? Vem o pai ou a mãe dá uma varada, ou dá uma chinelada, ou bate ou repreende a gente, e a gente fala assim, ô mãe, mas por quê? Ô pai, mas por quê? Né? Ou então a gente fala, doeu, né? Sabe quando às vezes a mãe dá um tapinha ou alguma coisa que dói mais da conta, e a gente olha assim e fala, mas doeu, isso ainda não é um afronto, né? Às vezes a gente fala assim, pai, o senhor bateu muito forte aqui no meu braço, o senhor beliscou muito forte, ficou roxo, né? Então, a queixa em si, ela não é um pecado, né? Então, mas ele está explicando por que ele, de imediato, ele está se queixando, né? Está falando que o sofrimento foi muito grande se puser numa balança. Aí no versículo 5, vamos ler o 5 aqui, ele já vai dar um reforço, inclusive, ó. Vamos entender, porque ele faz uma analogia. Assim como eu fiz uma agora, né? Ele fez uma analogia aqui no versículo 5, ó. Ele fala assim, ó. Zurrará o jumento montei junto à relva? Ou mugirá o boi junto à sua forragem? O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, se o jumento ele está na relva, quer dizer, ele está na boa, ele está tranquilo, está com comida ali, por que ele vai reclamar? Ou o boi também, que ele está ali junto à sua forragem, quer dizer, ele está tranquilo, ele tem a comida dele ali, por que ele vai ficar mugindo? Né? Ele quis dizer o seguinte, que se tivesse tudo bem, ele não ia reclamar, é que veio um sofrimento pesado. É isso que ele está falando. E aí Jó está justificando a queixa dele assim, é que no primeiro momento eu tive um sofrimento muito intenso. Aí no versículo 8, vamos ver o que ele diz aqui no versículo 8. Ó, ele fala assim, ó, quem dera se cumprisse o meu pedido, a que Deus me concedesse o que anelo, né, o que anseio. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Então, de novo aqui, ele está falando, quem dera eu tivesse encerrado aqui a minha vida para não provar tanto sofrimento. Mas, sendo do agrado de Deus. Ainda assim, né, ele fala, tudo ele põe na mão de Deus. Ainda assim, tem que ser, gostaria que fosse, mas tem que ser do agrado de Deus. Então, isso que Jó nos ensina é muito, muito forte. É uma confiança muito grande com Deus. E a gente vai ver lá na frente que isso é o importante. Aí, no final, ele fala assim, né, no final da resposta para o Elifas. Vamos ler então o versículo, no final não, no versículo 14, ele ainda fala assim, ó. Versículo 14. Ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Então ainda ele está fazendo agora uma pequena repreensão no amigo dele. Você tinha que mostrar compaixão. Se você é uma pessoa também de Deus, né, você teme ao nosso Deus, ao nosso Todo-Poderoso, você deveria ter compaixão comigo, como quem diz, você veio aqui me falar um monte, né, em vez de estar me confortando, né? Então lembra quando lá no começo, né, até o Vilmar estava falando assim, eu não sei se eles foram bem confortar o Jó, né? Porque eles foram falar várias coisas para o Jó, inclusive falar, você está errado nisso ou naquilo, você deve estar em pecado. Então é aqui nesse versículo 14, Jó está falando isso para ele, você não tem que ter compaixão da minha situação, né? A não ser, né? Fala, Vani. Viu, Marcelino? E muitas vezes, às vezes, né? Muitas vezes não, mas às vezes a gente
age como esses amigos de Jó, né? Isso. A gente vê uma pessoa, às vezes, passando por uma dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa, o que será que ela fez de errado, né? Exato. O que será que ela aprontou para Deus tá trazendo isso na vida dela, né? Isso. A gente normalmente a gente não pensa assim, que ela está sendo provada para o crescimento dela. A gente já imagina que ela fez uma coisa errada e Deus está punindo aquele erro dela. Ou que ela está colhendo os frutos de alguma coisa errada. Então a gente tem que cuidar muito com isso, né? Lá na frente nós vamos ver o que Deus fala aí para os amigos de Jó, Isso. mas lá para o final, né? Que fala para os amigos, para eles fazerem lá umas coisas, tal, para serem perdoados do que eles fizeram para Jó. Então nós temos que ter esse cuidado de quando a gente vê uma pessoa passando por dificuldade, por problemas, da gente orar por aquela pessoa, orar para que Deus fortaleça, para que Deus ajude, porque a gente não deve julgar, né? Ficar, será que é por isso? Será que é por aquilo? Perfeito. Não, a nossa, vamos dizer assim, obrigação é orar e deixar nas mãos de Deus, e que Deus possa realmente mostrar para a pessoa o porquê ela está passando por aquilo. Exato. E muitas vezes nós não vamos ter essa resposta. Isso. Por quê? Porque nós vivemos o quê? Pela fé. Então, nós temos que acreditar que aquilo é um propósito de Deus. Nós não vamos ter como explicar todos os problemas, todas as dificuldades, né? Quantas pessoas de Deus, às vezes, passam por doenças, sofrem quanto tempo? Nós temos o exemplo aí na nossa igreja, a Edmeia passou por sofrimento por quanto tempo? E quem somos nós de falar assim, não, ela passou por isso para pagar alguma coisa que ela fez? Perfeito. Não, era um propósito de Deus. A gente não vai entender o porquê, mas nós temos que aceitar pela fé que aquilo era um propósito de Deus para crescimento de alguém da família, alguém próximo, e pode ter certeza que realmente deve ter servido para alguém aquilo. Então a gente tem que atentar muito para isso. Perfeito. Aliás... Marcelino, oi. No começo da pandemia, estava tudo bem comigo, estava tudo normal, mas aí passou uns 2, 3 meses, eu comecei a ter crise de pânico. Uhum. E na médica disse que não foi depressivo porque eu pedi ajuda. Mas eu tive crise de pânico, crise de medo, e eu tive que passar para o psiquiatra não resolveu, aí eu arrumei uma médica, uma geriatra, e eu fui para ela nesse dia desesperada, desesperada, com angústia, muito, ela me deu um monte de medicação. Eu tô tomando, ela já tirou algumas, mas eu estou tomando ainda. Mas aí eu não entendia por que eu oro, igreja, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, por que eu estava passando por aquilo? Eu não achava muita lógica, você entende? Então, sim, eu tinha uma luta comigo, o processo de tratamento que eu estava passando, estou passando ainda, né? Eu tenho passado por ela ainda, mas eu não entendia, né? Não entendia, eu achava assim que eu sou uma, imagina, eu sou uma super, eu passo psicóloga também, mas eu sou uma super crente, uma super religiosa, como é que eu estou passando por isso? Né? Imagina, eu achava assim que talvez as pessoas não fossem nem entender se eu contasse. Puxa vida, mas como tem pessoas que eu já comentei, e falou, mas Jesus não tem medo. Eu falei, mas como que eu não tenho medo? Então, a história de Jó tá me fazendo eu entender, você entende? Não é porque a gente está na igreja, que a gente ora, que a gente é intercessora, que a gente não pode estar passando por uma situação que nem eu passei. E foi muito difícil a minha situação. Não foi brincadeira, foi uma coisa muito séria que eu passei, né? Certo. E eu sei que através da medicina, através das médicas, Deus usou a medicina, usou a médica, mas, primeiramente, é Deus na minha vida, não é verdade? Isso. Por isso a gente não pode, irmã Helena, a gente não pode nunca desistir. E esse estudo aqui do Jó, o cerne do nosso estudo, é justamente isso, que o Vani falou muito bem. O cerne do nosso estudo é justamente isso. Então, a gente, realmente, esse estudo de Jó, ele vai nos mostrar isso. Ele vai nos mostrar que muitas vezes a gente pode não entender, mas a gente tem que perseverar na nossa vida com Deus, ainda que a gente não entenda. Por quê? Porque lá no final, a recompensa está garantida. Lá na eternidade, a nossa vida com Deus está garantida. Então, porque também... Funciona assim. Tem pessoas que funcionam.
Então, a pessoa tem que ter muito cuidado para falar, porque eu já falei com pessoas assim, eu tô tomando remédio, Como como você pode ter medo? Isso é humana. Então, eu estou aprendendo com o Jó e durante a semana eu estou lendo o livro de Jó, né? Estou Bom, lendo, acompanhando esse estudo de Jó. Então, eu estou entendendo, puxa vida, Jó passou por aquilo. Eu estou passando ainda, eu estou tomando medicação ainda, né? Estou sim. tomando medicação. Só que lá no fundo, isso que o Vânia está falando, as pessoas não podem me questionar, puxa vida, mas a irmã Helena, ela ora, ela é intercessora, ela ora para as pessoas, eu estou passando por Sim, um tratamento. sim. Viu, Helena? É, É assim, Deus, ele opera de muitas maneiras. Ele opera diretamente e opera indiretamente também. Ele pode te curar ali na hora que ele quiser, se for da vontade dele, vai falar, você está curado e acabou. Mas Deus também usa as pessoas para nos curar. Por isso tem médicos, por isso, senão não teria médico, não é verdade? Correto. Eu sou crente, eu não preciso de médico, eu não preciso pagar um plano de saúde, porque Deus vai cuidar de mim e eu não preciso de nada. Entendeu? Então, Deus, ele opera indiretamente. Ele vai nos levar às pessoas que a gente precisa para nos restabelecer. E nós temos que ver também o outro lado, de que quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente vai nos fortalecendo em Deus, mais o inimigo vai tentando nos derrubar. Então, mais provações a gente passa, são problemas que acontecem antes da gente ir para a igreja, são coisas para tirar a gente do sério, para acabar com a comunhão, para acabar com aquele foco seu de estar na igreja. Então, doenças e discussão, às vezes você está indo para a igreja, você leva uma flechada de alguém na rua, aquilo já te tira do sério. Então, o inimigo, ele age ali, como dizem, né, sorrateiramente, de várias formas, para tirar você daquele foco de Deus. E para, às vezes, levar você a questionar Deus de algumas coisas. Falar, puxa, eu estou indo para a igreja, por que Deus deixou acontecer isso? E é uma tendência nossa fazer isso, né? Nós temos essa tendência. Mas nós temos que entender aquilo lá. Deus sabe de todas as coisas. E nós acreditamos em Deus, e pela fé nós temos que aceitar que aquilo que acontece é para o nosso bem. Pode não ser agora, a gente não pode entender agora isso. Mas como o Marcelino falou, lá na frente nós vamos entender. Sim. Lá na frente nós vamos conseguir aceitar isso. E as pessoas só vai entender quem acredita em Deus, quem tem fé em Deus, que vai entender o que a gente passa, se a gente está tomando remédio, se a gente não está. E a gente também, a gente não deve nem se preocupar com essas pessoas. Essas pessoas que fazem esse tipo de comentário é porque realmente não conhecem a Deus. Isso. Falam, viu? Falam, é que nem o Jó falou, às vezes fala como um doido, ele quer dizer assim, tem pessoas que falam sem saber o contexto todo, né? Ele não xingou ela de doida, mas ele disse que às vezes as pessoas fazem comentários sem saber. E por isso a gente não pode. Então, Jó não podia ir pela mulher dele. Por quê? Porque ela estava falando sem saber. Então, ele não deixou que a mulher dele afetasse ele. Olha que beleza, né? Então vamos continuar aqui. Vamos finalizar aqui o capítulo 6, onde ele está, né, justificando a queixa dele, né? Aí, vou ler o versículo 21. Ele está falando com Elifas, né? No 21 ele fala assim, assim também vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. No 23 ele fala assim, ou livrai-me do poder do opressor, ou redime-me das mãos dos tiranos. O que ele quer dizer aqui? Ele está falando assim, que ele não é nada para ele significa, ele não veio fazer nada a favor dele, né? Ele está falando, você está vendo o meu mal e está se espantando. Agora, você veio me livrar do opressor, ou você veio me tirar da mão dos tiranos, ele quer dizer o seguinte, você veio me ajudar em alguma coisa? Porque parece que você veio, você só conheceu o que aconteceu e está espantado. Mas você não veio para fazer alguma coisa para mim. Então, naquele versículo anterior que a gente falou, né? Poxa, você veio para quê? Você deveria estar me confortando e não está fazendo isso? Né? Então é isso, essa fala dele para o Elifas é isso.
Aí ele, na sequência, fala assim, ó, no versículo 25. Ó, como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão. Então, realmente, lembra que a gente falou que tudo que ele está falando das palavras retas, mensagens tão corretas, são coisas realmente que a gente precisa temer a Deus, precisa entregar as coisas a Deus, tal, tal. Precisa. São palavras e mensagens para nós? Sim. Mas na hora que ele repreende o Jó, aí ele fala, não, aí não. Quando ele fala, você deve ter um pecado, aí o Elifas está errando. É isso que ele fala. E aí quem repreende a vossa repreensão? Como quem diz, quem vai te repreender para dizer para você que a sua repreensão dizendo que eu estou em pecado está errado? Né? Quem? Né? Então, como quem diz, pode ser que você não esteja correto na sua afirmação. Não tem ninguém te falando que está certo, está errado. Que nem aqui o que o Vani falou agora, é esse exemplo. A gente precisa, sim, tomar esse cuidado. Não fazer a mesma coisa que o Elifas fez. Por quê? Porque a gente não tem condição de ficar julgando as pessoas. Então a gente tem que orar muito e não fazer esse tipo de repreensão. Aí o Jó está reclamando aqui desse tipo de repreensão específica. Mas as palavras que são retas, que a gente viu as mensagens, estão corretas. Aí ele fala no final aqui, o Jó. Ele fala assim, no versículo 30. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? Aqui eu queria chamar atenção para o nosso estudo, porque tem muito a ver. Porque a gente fala, Jó não pecou. E não pecou mesmo. E aqui no último versículo, fica muito claro isso para a gente. Ele está falando o seguinte, eu não posso falar, né? Eu não posso falar, né? O meu paladar, ele pode, assim, discernir coisas erradas. Quer dizer, ele pode, sim, falar de coisas que ele não entende ou ele não concorda? Pode. Ele pode dizer, assim, com aquele exemplo que eu dei, você pode falar assim pro pai ou pra mãe, doeu muito o seu beliscão? Então ele está falando, posso falar isso? Há iniquidade na minha língua quando eu reclamo? Não. Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, por que será que eu estou passando por essa provação? Por favor, me ajude. Não há, ele quer dizer aqui que não há pecado em ele dizer as coisas que ele está sofrendo. E ainda assim, não é mesmo, né? Então, ainda não há iniquidade na fala dele. Então, quando o Elifas falou para ele, cuidado com o que você fala, cuidado com a sua ira, senão você você vai ter problemas com Deus, ele está querendo dizer o seguinte, eu ainda não falei nada de errado. Ele está só se queixando. Mas ele continua reafirmando a condição dele, ele reafirmando a fé em Deus. Jó, ele fez isso nos dois momentos, tanto na primeira vez que ele perdeu tudo e os filhos, ele orou em vez de ter outra reação, quanto na segunda vez, quando veio as doenças e a mulher dele falou, abandona o Deus, amaldiçoa e morre. Ele falou, não, estou recebendo também o mal do meu Deus. Ele ficou firme. Agora, o fato dele se queixar, aqui ainda ele não pecou. Isso que ele quer dizer aqui. Ele fala, mas eu não pequei, eu não fiz nada de errado ainda, não falei nada errado. E por enquanto é só queixa mesmo. Então, essas... Porque, Marcelino, porque na verdade, eu entendo assim, que ele estava querendo entender o porquê que ele estava passando por aquilo, né? Sim. Então, é normal a gente estar com uma dificuldade e falar, meu Deus, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Né? Por que Deus não está me ouvindo? Porque são esses porquês, eles não são errados, não são pecado, nós somos humanos. E Jó, e nós temos que levar em consideração aqui também, que do Jó não foi uma dor de cabeça, né? Não foi que ele caiu da cadeira e quebrou um braço, né? Exatamente. Então, o sofrimento dele era muito grande. A gente tem um filho doente, a gente já questiona, fala, puxa, mas por quê? Era melhor que eu ficasse doente, não meu filho. Né?
Imagina, ele perder todos os filhos, ele perdeu tudo, ele ficou doente, se coçava ali com um caco de coisa para coçar. Então, esse questionamento dele tinha muito sentido, né? Sim. Tipo assim, puxa, né? Eu sempre fiz tudo certinho, por que eu estou passando por isso? Então, nós fazemos esse questionamento, eu não vejo como errado. Isso. É normal. Perfeito. É normal. É errado se eu começar a amaldiçoar essa droga de vida, isso não sei o quê. Aí sim eu estou errando. Porque eu estou amaldiçoando uma coisa que Deus está me dando. Independente de bem ou mal, como o Jó falou, né? Deus me deu o bem, por que não vai me dar o mal? E eu recebo. Né? E eu recebo. Então, assim, e que esse mal a gente entenda que vai ser para o nosso bem. Perfeito. Mas não quer dizer que eu não vou sofrer, que eu não vou chorar, que eu não vou ficar chateado. Não quer dizer que eu não vou querer ficar só dentro de casa. Entendeu? Porque o sofrimento nós somos humanos, a gente vai sofrer sim, vai ficar chateado, vai perder até a vontade, às vezes, de ir para a igreja, vai ter que ir forçado, porque nós somos humanos, nós somos fracos, nós só nos fortalecemos em Deus. Isso. Nós só nos fortalecemos na presença de Deus. É isso que a gente tem que entender. Os problemas vão vir sim. Nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter dores, nós vamos chegar em momentos de questionar. O que nós não podemos é, como a mulher de Jó falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Nós jamais podemos amaldiçoar uma coisa que Deus está nos dando. Exato. Nós temos que buscar a presença de Deus e entender que aquilo ali, em certo momento, vai ser de ajuda. E em nenhum momento a gente pode achar que, não, eu estou passando sofrimento, mas eu vou estar rindo, vou estar brincando, vou estar... Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Nós vamos sofrer sim, vamos ficar para baixo, chateado, vamos chorar. Às vezes a gente não faz isso na frente das pessoas, mas lá no quarto, na hora do banho, aí você chora, você clama, né? Você questiona algumas coisas, mas sem pecar, isso. Sem amaldiçoar. Exatamente. E aí, nesse capítulo 6, esse é o nosso entendimento, né, a nossa mensagem. E no capítulo 7, Vani, no capítulo 6 ele está falando com Elifas. E aí, no 7, ele vai falar com Deus mesmo. Isso que você está falando. A gente vai ver, hoje acho que não vai dar tempo, mas no próximo a gente vê no capítulo 7, aí já é ele com Deus mesmo, falando com Deus. Mas, apesar de aqui na Bíblia estar falando assim, contende, né, Jó contende com Deus, é assim o capítulo fala, mas não é bem isso, é ele se direcionando a Deus. De confusão, né? Isso, não é isso, é justamente o que você acabou de falar. Isso que você acabou de falar, que a gente faz, né? A gente faz isso com o nosso Deus, mesmo que seja lá no nosso quarto, né? A gente faz, mas a gente não vai pecar. A gente vai fazer a nossa conversa, a gente vai buscar explicações, às vezes a gente não consegue, mas a gente tem que continuar firme na nossa vida com Deus. E Jó mostra isso. E aí, que nem a irmã Rosângela estava colocando, que o sofrimento de Jó não foi um sofrimento básico. Não foi, e às vezes a gente fica reclamando ou desistindo por bem menos. Mas aqui, esse livro, ele está mostrando para a gente que é um negócio muito intenso. Que é para a gente realmente refletir que é um sofrimento muito intenso para uma pessoa muito justa. Ele mostra no começo do livro que a vida de Jó era uma pessoa íntegra, temente a Deus, e era uma pessoa com muitas bênçãos, muitos bens, tudo estava com uma vida boa. Então, esse livro realmente ele vai trazer essa mensagem bastante importante para a gente. E se a gente for um pouquinho além, né, Marcelinho? Eu sei que está acabando o tempo aí. Se nós vemos todos os apóstolos, todos os discípulos, todos sofreram muito. Perfeito. Todos sofreram muito. Então, quer dizer, a vida do cristão não é um mar de rosas, não é uma maravilha. É um mar de rosas cheio de espinho. Né? A Débora falou que é um mar de rosas cheio de espinho. Então, porque a gente não tem que se preocupar com o que está acontecendo. A nossa luta, a nossa vitória é lá no final. Exato. Então vai ter sofrimento, vai ter essas dores, vai ter um monte de coisa. Né? É lógico que tem muitos lugares que, né, pregam que não, que você vem para Jesus que vai ter tudo lindo e maravilhoso. Não vai. Vai ser próspero. Não vai, nem sempre, né? Nem sempre. É lógico que Deus pode te dar tudo, mas isso não é o importante. Então, eu acho que Deus mostra aqui na história de Jó é que ele tinha tudo, era perfeita a vida dele. Mas que isso não é o importante. O importante era o quê? Era estar com Jesus. O importante era isso que ele fez. Mesmo com toda aquela dificuldade, ele não amaldiçoou a Deus.
Isso. Ele podia estar na pobreza, não ter nada ali, estar se coçando ali com cacos, arrancando a pele, mas ele estava na presença de Deus, mesmo sofrendo, chorando, resmungando, né? Vamos dizer assim, para Deus, por que eu estou assim, por causa disso. Mas ele não amaldiçoava Deus, ele não deixava de estar na presença de Deus. A mesma coisa Paulo na prisão, né? Que a Débora estava falando na mensagem para a gente, né? Mesmo ele também, Paulo sofreu muito, né? Sofreu muito. E lá, num dos sofrimentos dele na prisão, que ele estava fazendo, estava louvando a Deus, cantando, né, Débora? Então, todos foram, se você for ver, eu acho que a maioria foram mortes violentas dos apóstolos, a maioria foram mortes violentas. Não era uma coisa, Estevão morreu apedrejado, pensa você morrer apedrejado. Então, assim, eram coisas violentas, por quê? Porque serviam a Deus. Então, a nossa vida não vai ser fácil. Não vai ser fácil, o que a gente não pode desistir, né? Isso. Não passar pode. por esses problemas e pensar que a nossa vitória está lá na frente, o que importa é nossa vida com Deus lá na frente, a nossa vida eterna, é ficar firme aqui e não perder a comunhão com Deus, né? Exato. Já falei muito, né, Marcelo? Não, tudo bem. Viu, ô, Vani? Lá na frente, viu? O pastor não foi, mas deixou representando. Viu? Como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Então, lá na frente, vamos estar com a nossa missão cumprida, né? Exatamente. Então, tá bom. Bom, então, no próximo domingo, a gente vai começar aqui a falar de Jó com Deus, que é isso que a gente começou a falar aqui, tá bom? Então, o pastor não está aqui, ou Débora, ou Vani, vocês poderiam fazer uma oração para a gente encerrar o nosso estudo de hoje? Deixa eu explicar então de novo, né, que nós pusemos só ali no chat. O pastor não conseguiu entrar, acho que ele estava com problema na internet, falou que estava clicando, na hora que ia entrar falava que estava sem internet. Ele deve estar com problema na internet dele, por isso que ele não entrou. Certo. E eu falei bastante que eu fiz a minha vez e a vez do pastor, tá? Só que o pastor agora estaria falando amém. Já ia estar amém. Ô, Vilmar, você podia falar o amém. Tá, gente, então vamos orar. E lembrando, pessoal, hoje, 18h30, nosso culto presencial vai ter a pastora Cristiane hoje, tá? Então, e quem não puder ir, estamos lá no YouTube, se Deus quiser, funcionando bem, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos orar então. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, por essa palavra, por esse ensinamento. Agradecemos a Ti, Senhor, por termos a liberdade de aprendermos sobre Ti, ó Pai, cada vez estarmos, Senhor Deus, mais próximos de Ti, para que possamos entender os Seus propósitos, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Agradecemos por tudo, ó Pai, pedimos pelo culto dessa noite, que o Senhor traga as pessoas, que a palavra que vai ser trazida venha também de encontro com as nossas necessidades e com aquilo que realmente precisamos para nosso crescimento espiritual, Senhor. Amém. Seja com cada membro da nossa igreja, com cada pessoa, uma bênção especial para o Mateus, Senhor Deus, que o Senhor cure, ó Pai, tire ele desse problema, dessa dificuldade, que o Senhor coloque a sua mão, e que isso também seja um aprendizado, Senhor Deus, na vida dele, na vida da família, na vida da igreja, porque nós cremos que teremos ele aqui, ó Pai, testemunhando do que o Senhor fez na vida dele, ó Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Então, e à noite estaremos lá em nome de Jesus. Amém. Quem ia falar alguma coisa aí? Muito obrigado, hein, pessoal? Parabéns, Débora! Deus